Extraterrestres ou demônios? Uma reflexão sobre as possibilidades. A ideia de que extraterrestres poderiam ser, na verdade, demônios é uma hipótese que surge principalmente de interpretações religiosas e metafísicas. Esse conceito se baseia na ideia de que algumas experiências atribuídas a encontros com extraterrestres, como abduções, manifestações sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis, podem estar relacionadas a entidades espirituais negativas descritas em textos religiosos e crenças tradicionais. Em muitas tradições religiosas, demônios são vistos como seres espirituais caídos que têm o objetivo de enganar, manipular e afastar os humanos de um caminho considerado divino. Algumas pessoas interpretam os relatos de OVNIs e abduções como manifestações dessas entidades, sugerindo que poderiam estar se apresentando como extraterrestres para confundir a humanidade. A Bíblia, por exemplo, descreve anjos caídos e seres espirituais que possuem poderes além da compreensão humana, o que alguns correlacionam aos relatos modernos de encontros com extraterrestres, semelhanças entre relatos de OVNIs e fenômenos demoníacos. Engano e manipulação. Tanto na literatura sobre demônios quanto nos relatos de OVNIs, há descrições de seres que enganam ou manipulam humanos, seja através de aparições, seja por interações diretas. Fenômenos sobrenaturais. Relatos de abduções frequentemente envolvem paralisia, levitação e perda de memória, que também são descritos em algumas experiências consideradas demoníacas. Fascínio pela humanidade. Muitos relatos de OVNIs destacam que esses seres estão interessados em estudar ou influenciar a humanidade, algo que poderia ser interpretado como uma tentativa de exercer controle espiritual. Imposição de medo. Tanto demônios quanto alguns relatos de encontros extraterrestres mencionam uma sensação profunda de medo ou opressão nas testemunhas, sugerindo uma intenção de domínio psicológico. Do ponto de vista psicológico, algumas experiências de encontros com extraterrestres ou fenômenos demoníacos podem ser explicadas por estados alterados de consciência, como paralisia do sono, alucinações ou mesmo traumas psicológicos. Nesse sentido, o cérebro humano, ao tentar entender o desconhecido, pode associar essas experiências a narrativas culturais ou religiosas já conhecidas. Do ponto de vista filosófico, o conceito de demônios extraterrestres pode refletir o medo humano do desconhecido e a necessidade de atribuir significado a fenômenos que escapam à compreensão. Se algo parece além do nosso controle, é comum associá-lo a forças malignas ou sobrenaturais. Se extraterrestres fossem demônios. Se aceitarmos a hipótese de que os extraterrestres são, na verdade, demônios, isso poderia significar que suas intenções não são científicas ou exploratórias, mas espirituais e enganosas. Nesse cenário, o aumento de avistamentos de OVNIs poderia ser interpretado como parte de um plano maior para desviar a humanidade de valores espirituais ou divinos. Essa visão também pode impactar como os seres humanos lidariam com uma revelação extraterrestre. Em vez de buscar diálogo ou cooperação, muitas pessoas poderiam ver esses seres como inimigos a serem combatidos espiritualmente, intensificando o papel das religiões no enfrentamento dessas questões. A necessidade de cautela. Embora essa hipótese seja intrigante, é importante tratar o assunto com cautela e discernimento. Até o momento, não há evidências científicas que conectem fenômenos extraterrestres a manifestações demoníacas. Além disso, a interpretação desses eventos depende muito das crenças culturais e religiosas de cada indivíduo. A ideia de que extraterrestres poderiam ser demônios é fascinante e reflete a complexidade de como a humanidade busca entender o desconhecido. Seja através da ciência, da religião ou da filosofia, essas hipóteses demonstram nosso desejo de encontrar respostas e significados para os mistérios do universo. Se os OVNIs representam demônios, seres extraterrestres ou algo totalmente diferente, é um mistério que continua a desafiar nossa percepção da realidade e da espiritualidade.